Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius Melo, eu trabalho na equipe de conteúdo do Master OAB e trabalho tanto no planejamento das aulas, ajudando a fazer os resumos e, eventualmente, aqui com vocês com as monitorias. Deixa eu explicar um pouquinho como funciona nossas monitorias para que você possa entender. A monitoria ela é diferente da aula. A monitoria, ela sempre vai ser pautada em olhar, em ter uma interação maior com os alunos. E para mim é uma grande felicidade iniciar a segunda semana das 4 semanas do Master OAB para a sua aprovação. A monitoria, a gente vai ser pautada, a gente vai passar alguns conceitos hoje sobre teoria geral dos recursos. E eu vou olhando, conforme vocês forem tendo algumas dúvidas, a gente vai sanando as dúvidas e aí vai prosseguindo e prosseguindo. Diferente da aula, que é mais teórica, o professor Leonardo Galardo, daqui a pouco ele está aí, preparem-se. Ele tem um módulo imperdível de processo penal, muito bom, muito completo, em que ele vai trabalhar toda a questão teórica com vocês e ainda vai trabalhar também resoluções de provas anteriores. Gente, o Master OAB tem um programa imperdível. Um pacote que, diferente da concorrência, vai deixar você de boca aberta. Gente, no site do Master OAB, você vai ter acesso a 220 horas de aula de conteúdo teórico. Além disso, sem pagar nada mais, nem um centavo a mais, você vai ter as questões, todas as questões anteriores comentadas. Em vídeo, não é simplesmente uma apostila, é vídeo. Você vai ter o professor falando com você, explicando cada detalhe para garantir e ajustar tudo que falta para a sua aprovação. Você acha que é só isso? Além disso, nós ainda oferecemos resumos dos temas mais relevantes, elaborado pela nossa equipe de conteúdo, que a gente busca esquematizar ao máximo para que vocês tenham esse acesso. Além desses resumos, nós também disponibilizamos para vocês cadernos de exercícios de todas as disciplinas para que você possa treinar, porque para passar na prova da OAB não basta apenas assistir a aula. Tem que ser sincero com vocês. Não basta apenas assistir a aula. As aulas são maravilhosas, mas é necessário que você tenha um bom caderno, revise esse caderno, leia a letra da lei, faça o maior número de exercícios. Porque senão fica complicado. Mas com a nossa equipe, com tudo isso que nós oferecemos para você, gente, eu lembrei de mais uma coisa. Além disso tudo, a gente ainda elaborou um raio-x de todas as disciplinas. Você vai falar, Vinícius, o que é o raio-x? Raio-x, cara, imagina, quando você vai lá no médico, vai lá ver o raio-x que vê tudo por dentro. Então, a gente fez um estudo aprofundado das provas e vai dizer para você o que mais cai e o que é mais importante. Afinal, nossas aulas elas foram baseadas naquilo que mais cai. A gente não vai ficar de enrolação com você, a gente vai ser sempre direto ao ponto, naquilo que você precisa estudar. Então, assim, estou explicando isso para vocês, para que vocês tenham cada dia mais um conhecimento desse produto, que você vai pagar por um valor tão baixo por tudo isso que nós oferecemos. Nós temos também o plano de estudos. Tem vários planos de estudos lá, simulado. No plano de estudos, você vai ter todos os dias, como se fosse uma forma de coaching para você. Vai dizer o que você precisa estudar. Você não vai ficar perdido. Cara, o que eu vou estudar hoje? O que eu vou fazer de exercício hoje? O que eu vou revisar hoje? A gente vai dizer para você o que você precisa estudar. A gente vai dizer, assiste tal aula, faz tal exercício, revisa isso. Que com isso, você vai garantir a sua tão sonhada carteira vermelha com a equipe do Master OAB. E aí você vai falar, poxa, por tanta coisa que vocês estão oferecendo, qual é o valor disso tudo? Gente, durante essas 4 semanas do Master OAB, nosso valor original é R$ 89,90 por mês. Mas durante essas 4 semanas OAB, se você clicar aqui embaixo, no botão que está aqui de comprar agora, você vai pagar por R$ 49,90. Apenas R$ 49,90. Aí você deve estar me perguntando assim, Vinícius, quantas vezes eu posso acessar cada aula? Gente, tem mais uma novidade. Nosso modelo é por assinaturas. Você não vai ter uma limitação de quantas vezes você pode assistir uma aula ou não. Você pode assistir quantas vezes você quiser.
Então, assim, depois de falar por tantas coisas boas que o Master OAB tem para oferecer, o que você está perdendo e não clicou ainda aqui para comprar, vem logo, vem para a equipe Master, você não vai se arrepender. Pois bem, falando um pouco disso, hoje o que eu tenho preparado para vocês é uma monitoria de processo penal. Na monitoria de processo penal, nós vamos falar sobre a teoria geral dos recursos. Por quê? Eu venho pesquisando e explicando até para aqui dentro da equipe de como que tem sido os temas mais relevantes. Dentro do processo penal, no tema de recursos, teoria geral dos recursos é o tema que mais cai na sua prova. Então você não pode deixar de entrar e não estudar esse tema. Não tem como você ir para a prova no dia, lá no domingo, e não estudar a teoria geral dos recursos. Então hoje eu vou falar um pouquinho com vocês. O professor Leonardo Galardo daqui a pouco ele está aqui. Eventualmente, tiver alguma dúvida que eu não consiga sanar com vocês aqui, não tem problema, a gente fala com o professor, porque a ideia da monitoria também é ser uma ponte entre os alunos e os professores. Então, eventualmente, a gente vai fazer essa ponte para que vocês tenham todas as dúvidas sanadas. E aí vamos ter uma relação mais próxima, como se fosse exatamente uma sala de aula presencial. Cada dia nós estamos tentando encurtar essa distância em que está você aí, na sua casa, e eu aqui, de frente para a câmera. Eu estou olhando aqui o chat, estou vendo assim, gente, eu queria que vocês falassem aí, ó, de onde vocês são, fala o estado de vocês aí, estou vendo a galera comentando no chat, eu estou acompanhando, queria que vocês falassem aí, fala aí, ó, de onde vocês são. Vou contar um pouquinho antes de começar, um pouquinho da minha história, quando eu estudei para a prova da OAB. Gente, eu fiz o 19º exame, a minha segunda fase foi em penal, e quando eu estudei para a primeira fase, eu estava bem preocupado, porque a gente fala assim, poxa, são muitas questões, são muitas disciplinas que caem, e a gente fica nessa dificuldade, né, de como estudar, do que estudar, e eu não tinha, no início, o Master OAB para me ajudar. Eu não tinha uma indicação do que estudar. Então, eu fui pesquisando, eu fui aprendendo a pesquisar o que era mais importante para a prova. Eu fui estudando os pontos mais importantes, eu fui lendo muita lei, e aí foi o que me ajudou. Eu fiz muito exercício, assisti aula, e foi o que me ajudou. Então, assim, gente, é um momento que vai passar. É um momento que vai passar. Você não tem que ficar pensando assim, ó, se eu passar nesse exame. Não, gente, esse é o exame de vocês. Vocês vão passar nesse exame. Vocês vão passar. Tem que pensar dessa forma. Eu vou fazer o máximo, eu vou fazer o meu melhor para passar nessa prova. Quantas vezes meus amigos me chamaram para ir para churrasco e para as festas. A minha mãe mesmo vivia dizendo assim, poxa, Vinícius, eu quero que você saia, faça alguma coisa, mas você só quer estudar. E aí eu fui focando porque eu sabia que era um momento. Então, assim, é um momento, vocês vão conseguir, tá? Gente, tem uma galera aqui, ó, do Paraná, São José do Egito, Guarujá, São Paulo, Rio de Janeiro. Gente, ó, beijão pra vocês, beijão pra Pernambuco, Guarujá, Porto Alegre. Isso aí, gente. Vamos começar então. Como eu falei com vocês, vamos olhar o slide aqui, ó. Tem um primeiro slide que fala sobre os principais temas dentro da disciplina de processo penal. Vamos ver. Recursos criminais é o tema mais relevante dentro das provas da OAB. Então é um tema que você tem que saber. Processo criminal, que vai falar dos procedimentos. Logo depois, jurisdição e competência. Ação penal. Inquérito policial. Sentença penal. Legislação especial, e aí vai as disciplinas. Mas você verifica que, então, no topo, os 3 pontos principais em que você não deve ir para a prova sem saber é recursos criminais, processo criminal, jurisdição e competência. Dentro do tema que nós vamos falar hoje, são os recursos. E dentro dos recursos, olhem aqui, ó, teoria geral dos recursos criminais, 11 questões. É o tema mais importante para a prova de vocês. E os recursos em espécie, um pouco menos. Então, assim, o tema que mais cai... Pode voltar aqui, por favor? O tema que mais cai, gente, é a teoria geral dos recursos. Então, eu vou trazer para vocês alguns pontos para a gente poder dar uma revisada nesse assunto,
sobre a temática dos recursos. Cabe lembrar que os recursos estão dispostos, a teoria geral dos recursos estão dispostos do artigo 574 ao artigo 580 do Código de Processo Penal. Então, primeira tarefa de casa de vocês, acabar a aula aqui mais tarde, vamos ler 584 e 580, são poucos artigos, lê umas 2 vezes, 3 vezes, vai começar a entrar na mente. Vai ajudar a resolver as questões. Beleza? Então vamos prosseguir. Vamos ler o artigo 574, bota na tela. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos em que deverão ser interpostos de ofício pelo juiz. Quais são eles? Da sentença que conceder habeas corpus e da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Então, pessoal, olha aqui comigo. Em regra, os recursos são voluntários, em que existem ambas as partes. Vamos lá. Seja aquela pessoa que cometeu o crime, o réu, seja aquela pessoa que vai ser a outra parte, que vai entrar com a ação penal, vai dar, seja da denúncia, seja através da queixa, se for uma ação penal pública, se for uma ação penal privada, a queixa, em que uma parte não está satisfeita com aquele resultado provido pelo juiz, aquele resultado sentenciado pelo juiz. E aí ela recorre. Voluntariamente. Mas a gente observa, vamos voltar lá no artigo. No artigo 574, ele diz a exceção. Quais são a exceção ao princípio da voluntariedade, a que os recursos sejam sempre voluntários? Inciso 1º, no caso da sentença que concedeu o habeas corpus, e 2, daquela que desde logo o réu com fundamento na existência de circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu de pena nos termos do artigo 411. Até aqui tudo bem? Então vamos prosseguir. Vamos lá, gente, vamos lá. Temos muita coisa para falar. Vamos ao conceito, como eu já falei um pouquinho, mas vamos ao conceito de recursos. Vamos olhar lá na tela. Conceito. Recurso é o meio processual de impugnação voluntário ou obrigatório utilizado antes da preclusão, apto a propiciar um resultado mais vantajoso na mesma relação jurídica processual, decorrente de reforma, invalidação, esclarecimento ou confirmação. Volta aqui, por favor. Gente, então vocês percebam que o recurso, ele vai possibilitar o quê? Um reexame daquela decisão, vai ser novamente examinado por um órgão superior, diferente daquele que proferiu como regra. Por quê? A ideia é até que um novo exame daquela decisão é dizer o quê? Pô, essa instância superior geralmente tem mais experiência, supõe que as pessoas já têm um conhecimento melhor de decisão e que vão poder olhar se realmente aquele caso foi uma decisão que foi proferida de forma justa ou não. Então a gente vai olhar sempre com essa lógica, como a regra geral. Gente, para a doutrina majoritária, então, o recurso ele seria um desdobramento do direito de ação. Claramente, o recurso seria um desdobramento do direito de ação. Gente, um ponto importantíssimo que sempre vai caindo nas provas de processo penal. O que é? É acerca do duplo grau de jurisdição. O que você precisa memorizar sobre o duplo grau de jurisdição? É que o duplo grau de jurisdição, ele não decorre da Constituição, mas sim de tratados e convenções que não seja a Carta Constitucional. O que eu quero dizer com isso, gente? Olha para mim, pensa aqui, vamos prestar atenção. Se cair uma questão falando sobre duplo grau de jurisdição e estiver dizendo lá que está na Constituição, previsto constitucionalmente, você vai marcar a opção que diz que não. Uma outra opção. Por quê? O princípio do duplo grau de jurisdição ele não vem diretamente expresso na Constituição Federal, mas sim de tratados e outros de participantes de outra parte do ordenamento jurídico. Até então, gente, vocês estão conseguindo entender? Alguém tem alguma dúvida até então do que a gente está falando aqui agora? Vamos interagir, gente. Quero ver se vocês estão acompanhando. Se está muito rápido, se quer que eu pare um pouquinho, que eu fale um pouco mais. Tá bom? É muito importante a gente ter esse feedback de vocês. Eu estou acompanhando aqui no chat.
Estou olhando aqui, tem a Monique Alves, lá do Rio de Janeiro, aqui pertinho da gente. A gente também aqui do Master OAB, também é do Rio de Janeiro. Beleza? Vamos prosseguir. Quanto à classificação, vamos olhar lá na tela. A classificação dos recursos pode se dar de duas formas. Quanto às fontes, e aí elas podem ser constitucionais ou legais. Vinícius Reis, o que seriam as fontes constitucionais? É aquela que decorre da própria Constituição. A Constituição, pode voltar aqui, por favor. A Constituição, ela vai prever alguns recursos. Vocês vão ver depois com o tempo. Quem for fazer, a galera que vai fazer a segunda fase de penal aí, ó, já vai se ligando nisso. Os recursos especiais, os recursos extraordinários. A gente vê muitas outras coisas, algumas coisas que a gente vai tirar de direito constitucional que vai aplicar no processo penal. A Amanda Branco está perguntando ali, que está explicando um pouquinho sobre os tratados e o que mais, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar. Então, eu disse o seguinte, vou voltar um pouquinho quando a gente fala sobre o duplo grau de jurisdição. Tratados e convenções. É mais relacionado, Amanda, o duplo grau de jurisdição, ele vem mais relacionado por questões dos direitos humanos mesmo, direito internacional, vai vir. O duplo grau de jurisdição, ele vem através de influências externas, não diretamente da Constituição, como a gente pode ver o princípio da legalidade, que está previsto expressamente na Constituição, tanto aplicável à administração pública quanto no próprio direito penal. E todo esse material que eu estou falando com vocês está disponível aqui embaixo, vocês vão poder clicar, vão poder ter acesso ao material da nossa monitoria de hoje, também como acesso às questões do professor que está chegando aí. Gente, só lembrando a vocês, tudo isso que está sendo falado tem um módulo inteiro de todo o conteúdo de processo penal com o professor Leonardo Galardo. E aí, ó, ele vai tratar cada tema desse de uma forma bem mais detalhada, vai poder aprofundar melhor com vocês. E é claro, como eu tinha falado com vocês, a gente está com uma promoção imperdível. Gente, por apenas R$ 49,90 você vai poder pagar e ter acesso a todo o nosso conteúdo ilimitadamente. Olha, é uma promoção tão barata, gente, porque com R$50 a gente vai no shopping aí, ó, compra uma pizza, compra alguma coisa assim, faz um lanche, faz alguma coisa e nem percebe. Gente, esse valor vale a pena. Imagina a dor na consciência que seria você falar assim, poxa, se eu tivesse feito aquele pagamento de R$50, de R$ 49,90, eu teria tido acesso, poderia aprender um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse conteúdo. Então, gente, não fique com essa dor na consciência. Corre logo lá, assina aqui embaixo, ó, tem um botão aqui embaixo para você poder assinar. Vamos prosseguir. Gente, então eu falei para vocês que as classificações de recurso ela pode se dar quanto às fontes. E falei que essa classificação ela pode ser constitucional, quando ela é prevista na própria Constituição, ou ela pode ser legal. Qual é a legal? São aquelas que não decorrem da Constituição. E aí são aquelas que podem estar previstas lá no Código de Processo Penal. A rese, a apelação, a rese é o recurso em sentido estrito, a apelação, e por aí vai, beleza? Gente, ela também pode ser classificada quanto à motivação. Os recursos podem ser classificados quanto à motivação. Vinícius, o que pode ser os recursos classificados quanto à motivação? Eles podem ser ordinários. O que seriam os recursos ordinários? Ordinário é o recurso que não exige requisitos específicos. E extraordinário são aqueles que exigem um requisito específico. Por exemplo, o recurso extraordinário. Qual seria o requisito específico que o recurso extraordinário exige? Seria a violação da Constituição. Vamos lá, vamos prosseguir. Alguém alguma dúvida ainda? Tá tudo funcionando? Estamos seguindo? Estão gostando, gente? Vamos lá que tem muita coisa para falar ainda. E os recursos podem ser classificados quanto à obrigatoriedade. Ei, presta atenção aqui. Ó, você que está anotando seu caderno aí, passa, marca texto, circula, faz florzinha, faz asterisco. Isso aqui cai direto em prova. Você não pode perder essa oportunidade de errar uma questão. Gente, os recursos podem ser classificados
quanto à obrigatoriedade. E como que vai ser os recursos classificados quanto à obrigatoriedade? Eles podem ser voluntários, é a regra, que é aquele que a parte vai e ingressa de acordo com os seus interesses. Gente, até então aqui, ó, tem novidade nenhuma, Vinícius. O que você está falando que isso é importante, cai pra caramba? Não tem novidade nenhuma. Mas ele também pode ser de ofício ou reexame necessário. O recurso de ofício, classificado como de ofício reexame necessário, é aquele em que o juiz vai submeter a sua própria decisão a um reexame necessário e obrigatório por um grau superior, independente da manifestação ou aprovação de qualquer uma das partes. E aí, o que a gente pode anotar de coisa importante desse tema? Anota aí embaixo no seu caderno a súmula 423. Vamos olhar lá na tela, porque ela é importante, a gente tem que ler. Súmula 423 do STF. Não trazendo em julgado a sentença por haver omitido recurso ex officio ou que se considera interposto ex lege. Volta aqui, por favor. Gente, essa súmula vai dizer o seguinte: nos casos que os recursos devem ser interpostos de ofício, nesse caso, se o juiz não realizar isso, como a gente viu lá na súmula, ela não vai ter transitado em julgado. Por quê? Aquilo são questões que são importantes porque podem prejudicar a defesa. Uma galera tá falando lá que não consegue abrir o material porque tá com falha no download. Gente, eu vou falar aqui com a equipe, aqui para eles olharem lá, tá? Eu não sei se vocês já tiveram conhecimento, eu vou pedir pro pessoal da equipe aí botar o link do nosso grupo de estudos lá no Facebook, que se vocês não conseguirem acessar o material, eu vou postar lá também, mas aí a gente vai consertar. Se estiver dando algum erro lá, eu vou falar pro pessoal dar uma olhada para conferir, para vocês terem acesso aos slides da aula de hoje. Perguntaram aqui agora, quando que começa as aulas que horas começa a aula de processo penal com o professor Galardo? 7h30. A nossa aula de monitoria ela vai até às 7h. Aí a gente vai ter um intervalo para você tomar um café e até às 7h30 o professor Galardo ele volta aqui para falar com vocês. Vamos lá, prosseguindo. Você deve ter se perguntado, Vinícius, mas e os recursos de ofício? Quais seriam as hipóteses em que o recurso de ofício deve ser aplicado? São 5. Vamos lá. Vamos olhar lá no slide. 1. Decisão que concede habeas corpus. Então, atenção, não é a decisão que denega o HC, mas a decisão que concede o habeas corpus vai ter um recurso de ofício, vai ter um reexame necessário. 2. Decisão que absolve sumariamente o réu. 3. Decisão que concede a reabilitação criminal. 4. Decisão que arquiva o inquérito policial ou que absolve o réu. Crime contra a economia, e eu escrevi errado aqui, contra a economia popular ou saúde pública. Depois consertem aí no slide. 5. Decisão que concede a segurança em matéria criminal. Ou seja, aquele mandato de segurança em matéria criminal, você vai também ter reexame necessário. Beleza? A galera já está conseguindo se entender. Vamos prosseguir aí, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho. Gente, antes de eu prosseguir, vocês estão conseguindo entender o que a gente está falando agora? A gente falou um pouquinho sobre a classificação dos recursos. E a gente falou ali, os recursos, quando é a hipótese dos recursos que vão ter o exame necessário, né? Como a gente acabou de falar aqui, que são as hipóteses dos recursos de ofício, a gente tem que estar atento, porque a prova ela vai costumar botar essa questão, vai botar um caso concreto. Imagina um caso concreto lá de que João está lá tendo seu direito de liberdade violado, e aí entra com o HC, o advogado entra com habeas corpus, e aquela decisão do habeas corpus é proferida. O juiz ele concede aquele pedido de habeas corpus. O que vai acontecer logo após? Vai acontecer, uma hipótese de reexame necessário. Então, aquele recurso, aquela decisão que foi proferida, ela vai ser levada para a instância superior. E caso ela seja denegada, caso o juiz fale assim, filhão, tem direito não, tá certo. Não está violando seu direito à liberdade, não. Não está sendo uma manifestação errada, não.
Aí, nesse caso, não. Nesse caso, não tem reexame necessário. É somente, escuta aqui, é somente nas hipóteses que for proferida uma decisão positiva, beleza? Nos recursos de ofício, como eu falei para vocês. Gente, vamos voltar aqui agora a falar sobre os efeitos. Eu vou falar alguns efeitos. É um grande resumão que eu estou fazendo para vocês aqui sobre teoria geral dos recursos, para que vocês tenham noção dos pontos que mais caem. Eu dei uma olhada nos pontos que são mais relevantes e dentro desses pontos mais importantes, eu fui fazendo essa compilação para vocês aqui. Gente, os efeitos dos recursos. Os recursos podem ser, como regra, terão um efeito devolutivo. O que significa ter um efeito devolutivo aos recursos? Significa que você vai devolver para ser reavaliada. Por exemplo, o que você está querendo dizer com isso? Um sujeito ele vai lá e recorre. Então, ele pega aquela matéria para ser reavaliada para outro juiz, para que ele reavalie. De alguma forma, ele vai reenviar, reabrir a possibilidade daquele recurso, num caso concreto. Então, assim, houve uma decisão e aí você não concorda com aquela decisão, você entra com recurso. Vai ter um efeito devolutivo, ou seja, uma nova pessoa vai poder avaliar aquela decisão proferida. Entendido? Ó, o Alan Rondônia, ele está perguntando se cabe HC do réu já preso. Cabe sim. Cabe sim. O cara foi preso, mas está havendo ainda uma manifestação contrária, havendo uma violação contra a liberdade daquele agente. Então, cabe sim, cabe aplicar a hipótese de HC para ele. Beleza? Vamos voltar aqui. Uma segunda hipótese, um segundo efeito, melhor, dos recursos seria o efeito suspensivo dos recursos. Gente, grife aí no seu caderno. O efeito suspensivo dos recursos é uma exceção, não é a regra. Beleza? O que seria o efeito suspensivo? O efeito suspensivo é você suspender a eficácia da primeira decisão. É como se você tivesse condenado e por enquanto não terá aquele efeito, até que decida lá em cima. Ou seja, então assim, digamos um recurso que tivesse uma hipótese do efeito suspensivo, você foi condenado, mas você ficaria livre enquanto aquela decisão não transita de julgado, não chega à última instância. Isso não aparece como regra. Não é o ponto principal. Cabe deixar isso bem claro para você. O Alan está perguntando assim, se já tiver cumprido a pena privativa de liberdade. Se ele já cumpriu a pena privativa de liberdade, não vai caber habeas corpus não, porque o habeas corpus ele é um remédio constitucional aplicado enquanto está sendo violado aquele direito de liberdade. Num caso de que a pessoa ela já cumpriu, já está em liberdade, gente, aí nesse caso digamos que houve uma aplicação injusta naquela sentença. Aí posteriormente aquilo vai ser sanado sobre uma discussão mesmo na área civil mesmo, para ter uma indenização, já que aquela decisão foi provada que não foi justa. O cara foi criminalizado ali por um caso que não foi ele que fez. Se ficar comprovado, vai caber uma ação de responsabilidade civil do Estado em relação a ele. Beleza, Alain? A Simone está perguntando, quando o HC não é acolhido, se cabe algum recurso. Olha, eu não estou lembrando agora especificamente, Simone, mas eu te respondo até daqui a pouco. Salvo engano, o recurso, quando ele não é acolhido, é de apelação. Mas eu não tenho certeza. Assim que terminar a aula, eu vou conferir ali e eu vou mandar para você. Porque eu não quero te deixar com uma dúvida errada. Não vou te informar uma coisa que eu não estou lembrando agora. Mas eu te confirmo. Beleza? Vamos prosseguir. Gente, outro efeito dos recursos que também foi cobrado em uma questão anterior, que é o chamado efeito regressivo. Gente, efeito regressivo é a mesma coisa que o efeito iterativo. Decorem isso. Efeito iterativo é a mesma coisa que o efeito regressivo. Ele é uma exceção. Faz o seguinte, a interposição vai com o primeiro juiz reavalia a matéria. Ao invés daquele recurso ser avaliado por uma segunda instância, ele vai ser avaliado pela própria primeira instância, pelo primeiro juiz, pelo mesmo juiz que avaliou a matéria. Mas basta decorar só isso. Eu não vou aprofundar isso com vocês
Agora, eu não vou aprofundar isso com vocês agora. Por quê? Porque, gente, é uma prova objetiva. Não vamos entrar em muita discussão, sabe por quê? A gente perde tempo. Senão a gente perde tempo. Vai ficar estudando um monte de coisa. Um monte de coisa que não vai ser importante para você agora. Então, vamos nos ater àquilo que é importante para a gente passar. Então, eu estou entrando nesses pontos aqui para vocês poderem irem aprendendo, beleza? Gente, deixa eu lembrar para vocês aqui, galera. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer mais do Master OAB e assinar, estamos com uma promoção imperdível. Clica aqui embaixo por apenas R$ 49,90. Você vai ter acesso a 220 horas de aulas teóricas, aulas de exercícios, simulados, planos de estudo, cadernos de exercício, vai ter resumo dos principais pontos, raio-x das disciplinas, questões de exercício, além das questões teóricas e muito mais. Galera, por apenas R$ 49,90 por mês. Você deve estar perguntando aí, você que chegou depois que eu tinha explicado. Vinícius, quantas vezes eu posso acessar isso? Ilimitadamente, não tem limite de visualização. Olha, gente, você pode, não importa se você já está fazendo um outro curso, se você ainda não, ou se você não conseguiu fazer um curso. Gente, por esse valor, vale a pena assinar, mesmo que você assine agora, para você revisar os pontos principais. Gente, é imperdível. Tem os simulados, a gente preparou os simulados para vocês e eles estão com gabarito comentado para vocês olharem lá. Questões inéditas que nós preparamos para vocês. Então, assim, oportunidade muito boa. Essa promoção, assim, tá maravilhosa. Se eu fosse você, não ia perder a oportunidade de arriscar, de chegar no dia da prova e falar assim: puxa vida, se eu tivesse assinado o Master OAB, eu tinha acertado mais uma questão. Então, vamos lá. Vamos aproveitar essa oportunidade. Clica aqui embaixo, ó. Apenas R$ 49,90. Não perde essa oportunidade, não. Vamos continuar? Efeitos dos recursos. Como eu disse para você, ele pode ter um efeito regressivo ou iterativo. O que seria o efeito regressivo ou iterativo? Quando a interposição faz com que o primeiro juiz reavalia a matéria. Como regra, ele é uma exceção, porque como regra, a segunda instância é que avalia, né? Um outro juiz que vai avaliar aquela matéria. Mas caso pergunte para você o que é o efeito recurso iterativo ou regressivo, uma opção sobre isso, você vai lembrar do Vinícius falando para você que é aquele quando o mesmo juiz, o primeiro juiz, reavalia aquela matéria. O pessoal, quem não entendeu qual parte, faz com que o primeiro juiz reavalie a matéria. Conseguindo entender agora, gente, que o efeito regressivo ou iterativo é aquele que o primeiro juiz reavalia a matéria? Conseguindo entender? Podemos prosseguir? Vamos lá. Se surgir alguma dúvida aqui, eu volto. Tem um outro ponto que é importante para vocês, que fala sobre os efeitos dos recursos, que é muito cobrado, é o efeito extensivo. Como que seria o efeito extensivo, Vinícius? Você deve estar se perguntando aí, como é que seria o efeito extensivo? O efeito extensivo é aquele que vai dizer o seguinte, que havendo dois ou mais réus com uma situação processual fática idêntica, se apenas um deles recorrer e obtiver êxito, o benefício será ampliado de modo a atingir o outro. O agente que não recorreu no caso concreto, como é que seria isso? Vamos fazer aqui, vou fazer aqui um pequeno desenho para vocês. Digamos que tem aqui, ó, João, aqui tem o João e Carlos. Eu não sou muito bom de desenho não, mas a gente tenta. Eles participaram em concurso de crimes? Participaram juntos, na mesma situação, ambos estavam na mesma situação jurídica, eles participaram da morte da Joaquina, lá, uma terceira pessoa. E aí o que aconteceu? Na decisão, deram para eles lá um exemplo, gente, é só um exemplo. Digamos que tenham dado a pena para ele, sei lá, de 8 anos de reclusão. 8 anos. O que aconteceu? Como teve essa sentença na primeira instância, o que João fez? João diz, recorre. João recorre. E Carlos? Não recorre não. Não falou nada, não disse que queria, não recorreu. Não recorreu, o advogado deles eram diferentes, não recorreu. E aí, na decisão do recurso, o João ele tem a pena diminuída de 8 anos para 7 anos e 6 meses.
Tem a pena reduzida para 7 anos e 6 meses. Aí você vai entender o seguinte, e Carlos? Carlos e João estavam na mesma situação fática, naquela mesma situação jurídica. João recorreu, diminuiu a pena, e Carlos, porque não fez o recurso, ele vai continuar com a pena de 8 anos? Vai ser sim? Vai ser assim mesmo? Então, a gente vai entender aquele efeito de recurso extensivo, que é o seguinte, quando houver 2 ou mais réus com a situação processual e fática idênticas, que seria esse caso do exemplo aqui, se apenas um deles recorrer e obtiver êxito, que é o caso do nosso exemplo aqui, ó, será ampliado de modo a atingir o outro. Então, nesse caso, embora Carlos não tenha realizado o recurso, vai se estender a ele essa situação jurídica. Beleza? Gente, ó, perguntando se hoje é só processo penal, gente. Agora a gente tem a monitoria, que é a nossa monitoria de processo penal. Assim que acabar a nossa monitoria daqui a pouco, às 7 horas, a gente vai ter um descanso, um relaxamento aqui. Ó, cada um toma um cafezinho, respira, olha a janela e volta aqui focado para a aula do professor Leonardo Arlardo de processo penal. Ele vai fazer umas questões aqui para você e, gente, vai tirar as dúvidas de vocês. O cara é sensacional, você não pode perder. Se você for para outro lugar, não assistir essa aula, depois você vai ficar com aquela curiosidade, falar, poxa, eu queria ter assistido. Você deve estar se perguntando aí agora, Vinícius, e em relação se eu não assisti uma aula hoje, se eu perdi uma aula do professor, como eu faço para assistir essa aula? As monitorias do Master OAB estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então procura lá, vai lá no YouTube, bota assim, ó, Master OAB, curte lá o nosso canal, que você vai ter acesso gratuitamente às monitorias passadas, as de hoje e as próximas. Beleza? Essa é a segunda semana do Master OAB, segunda semana do nosso semanal, são 4 semanas. A gente tem aula hoje até quinta-feira, na próxima semana de segunda até quinta-feira e na última semana vai ter aula até sexta-feira. Então vamos lá, foco que a gente vai passar, carteirinha vermelha vai estar aí, ó, na sua mão daqui a uns meses. Vocês vão depois mandar e-mail, falar, Vinícius, obrigado pelas dicas, obrigado Master OAB que vocês me ajudaram. Vamos lá. Em relação às aulas dos professores, só para assinante. Se você já é assinante, o que você vai fazer? Se você já é assinante, você vai olhar lá nos módulos, lá no final dos módulos, vocês vão ver que vai ter as aulas do Semanal da OAB e você vai conseguir revisar e acessar quantas vezes você quiser. Convidado 341, se você perdeu a semana passada por R$ 49,90, acessa lá, você vai ter acesso. Vamos voltar. Voltamos, falamos dos efeitos de recursos, né, o efeito extensivo. Vamos falar um pouquinho sobre a renúncia no processo penal. O efeito da renúncia. Digamos que fosse só um caso, digamos que não fosse mais a hipótese do concurso, fosse só Carlos aqui. Carlos, ele entrou, né, com uma ação, recebeu 8 anos de pena, mas ele não quis prosseguir. Ele parou aqui. E aí perguntou assim, você vai recorrer? Ele fala, não quer recorrer. Não quer recorrer. Quando você decide não recorrer, o que o agente está querendo dizer nessa situação? Ele está dizendo que é uma escolha, ele não quis recorrer. E é o recurso, de acordo com a doutrina, como a gente falou lá no início da aula, recurso que pela doutrina é realizado pelo meio voluntário de impugnação, apto ao quê? A propiciar ao recorrente o resultado mais vantajoso. Então, quando ele entra para recorrer, o que ele olha? Ele entende que aquele resultado não foi bom para ele. Então, ele recorre buscando obter um ato mais vantajoso. Vamos olhar lá o slide. Atenção! Eu já entrei e desisti da renúncia. Logo, não vou mais recorrer. Isso é o recado que a gente vai tentando dar na hipótese da renúncia. Beleza? Então, assim, vamos entender que na hipótese da renúncia, a gente vai ter essa aplicação. Vamos revisar aqui de novo. Teve gente que ficou perdida ali, ó, no efeito extensivo. Vamos voltar no efeito extensivo. Vou voltar no exemplo. Gente, efeito extensivo. João
e, sei lá, Joaquim. João e Joaquim. Eles estavam na mesma situação jurídica e fática. Cometeram um crime nas mesmas circunstâncias, no mesmo momento até. E aí receberam uma pena, sei lá, de 8 anos. Uma pena de 8 anos. Só que João, ele recorreu. E Joaquim, ele não recorreu. E o que acontece? Aquele primeiro que ele recorreu, diminuiu a pena. A pena era de 8 anos e virou 7 anos e 6 meses. Nesse caso que ele recebeu, o outro vai continuar com a pena de 8 anos porque ele não recorreu? Não. O efeito extensivo entende o quê? Que ele vai receber aquela pena também. Vou acompanhar com o slide para vocês entenderem, para não ficar perdido. Vamos lá. Vamos olhar lá o slide. Ó. O efeito extensivo, que é mais cobrado. Como eu dei o exemplo para vocês. Havendo 2 ou mais réus com situação processual e fática idênticas, se apenas um deles recorrer e obtiver êxito, o benefício será ampliado de modo a atingir o outro. O agente que não recorreu no caso concreto. É exatamente o exemplo que eu dei aqui para vocês. Beleza? Vamos voltar aqui. Eu falei da renúncia. Vamos falar um pouquinho agora, pra gente, antes de encerrar, vamos falar sobre a extinção dos recursos. Vamos olhar lá no slide. A extinção dos recursos, ela pode ser normal ou ela pode ser anormal. A extinção dos recursos normal é aquela que decorre do julgamento de mérito recursal. Beleza? A anormal é o seguinte, na extinção anormal não vai ter julgamento de mérito. E como que pode ser essa anormal? Ela pode ser por desistência. Como? O próprio responsável pelo recurso desiste do seu prosseguimento. Ó, eu deixei aqui uma atenção para vocês. Só é possível falar de desistência quando eu estiver falando de uma ação penal privada. Ou se eu sou assistente da acusação ou defesa. Por quê? O Ministério Público ele não tem autorização legal para desistir do recurso. Vamos olhar aqui o seguinte, vou pegar aqui para vocês, lá no código. Vamos ler o artigo 576 do Código de Processo Penal. 576 do Código de Processo Penal. Vamos ler, ó. O Ministério Público não poderá desistir do recurso que haja interposto. Então, gente, ó, se o Ministério Público que entrou com recurso, ele não pode desistir. Só vai ser no caso de ação penal privada, ou que tiver um assistente da acusação, ou nesses casos especificamente. No caso que o Ministério Público não vai poder desistir, porque o artigo 576 diz, ó, o Ministério Público não poderá desistir do recurso que acha que tenha intentado. Vamos ver, a galera tá entendendo aí. Ó, tiverem algumas dúvidas, a gente vai falando na medida do possível. Em tudo aquilo que eu puder ajudar, eu deixo bem claro para vocês. A aula de processo penal começa daqui a pouco, 7h30. Agora a gente está só aquecendo, fazendo aquecimento, buscando esclarecer o máximo que nós pudermos em relação a uma monitoria. Vamos tirar dúvida, interagir com vocês, entendeu? Então, ó, vão acompanhando no código, vai marcando no código aquilo que é importante para a gente poder entender. Deserção decorrente de falta de preparo recursal. O que seria isso? Vamos olhar lá no slide. Ela ocorre quando você não paga as custas recursais. Mas isso só faz sentido na ação penal privada. Não faz sentido quando o Estado que interpõe, porque senão o Estado estaria cobrando dele mesmo. Agora, na ação penal privada, como eu disse aqui, ó, vai ser o caso lá que tem o querelante que ingressa com a ação e o querelado. Volta aqui, por favor. Gente, a questão da deserção decorrente da falta de preparo é o seguinte, o cara lá entrou com recurso, mas ele não pagou as custas, não preparou, não fez o devido preparo daquele processo. Isso só faz sentido na ação penal privada, então decora isso. Se for uma ação penal pública, se for um caso de ação penal pública em que o Estado ele entra com aquele recurso, o Ministério Público entrou com recurso, não vai ter essa hipótese. Vamos prosseguir. Vamos voltar lá no slide. O réu não pode ser cobrado para recorrer, porque é a liberdade dele que está em jogo, diferente do autor, que tem interesse que o réu seja processado. Então, ó, vamos decorar. Só cabe no caso de ação penal privada. Beleza? Ó, quem tiver com dificuldade, o material está errado,
eu vou pedir para eles consertarem lá, se estiver dando algum problema, para vocês terem acesso. Então, daqui a pouco, quando acabar aqui, vou falar lá com eles e a gente conserta, caso não tenha conseguido acessar. Entra no nosso grupo de estudos lá do Facebook, eu posto de vez em quando algumas dicas, os outros monitores também postam algumas dicas, então vamos tendo essa interação mesmo. Vamos aquecer que daqui a pouquinho começa a aula de processo penal. O professor Leonardo Galardo, ele já está chegando aí, vai estar altas dicas, vão resolver vários exercícios com vocês. Um tema muito importante está previsto no artigo 617 do Código de Processo Penal. Vamos ler? Vamos ler um pouquinho? Artigo 617 do Código de Processo Penal. Vamos olhar lá. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto no artigo 383, 86 e 87, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. O que significa isso? É um princípio muito importante que costuma cair, que é o princípio da reformatio impegius. O que seria o princípio da proibição da reformatio impegius? Vou tentar desenhar para vocês. Pensa o seguinte. Ó, autor e réu. Né? Seria, diga aqui, o MP da ação e a pessoa lá, o João, que cometeu lá o crime. Quando há um recurso, que o Ministério Público entra com esse recurso, o que ele está querendo? Ele está querendo aumentar a pena, não é? Ele está insatisfeito com aquela decisão proferida. Ele quer aumentar a pena, o Ministério Público. Pensa assim. Quando o réu ele entra com recurso, o que ele quer? Ele está insatisfeito com aquela decisão. Então, ele quer diminuir aquela pena. Então, 3 situações podem acontecer quando há a entrada do recurso. A pena ela pode manter a mesma. Então, 3 coisas podem acontecer. Ó. A primeira coisa, manter a mesma. Manter a mesma pena, ou pode aumentar, ou pode diminuir. Pode diminuir. O que vai acontecer? Se o Ministério Público ele entrou com recurso para aumentar a pena, beleza, ela pode aumentar ou continuar a mesma. Mas se o réu entra com recurso, mas o MP não entra com recurso, a proibição da reformatio impegius, exatamente ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer, Vinícius, se o réu ele entrou com um recurso, a pena ela não pode aumentar, ela só pode se manter a mesma ou diminuir. É o que está escrito lá, vamos dar uma olhada no slide. Ó. Proibição da reformatio impegius. A proibição da reformatio impegius traz o entendimento de que o recurso interposto somente pelo réu não pode piorar sua situação jurídica. Só pode haver algum agravamento caso a acusação também recorra. Volta aqui, por favor. Então, gente, ó, é exatamente o exemplo que eu dei. Só pode agravar se o Ministério Público também recorrer. Se o Ministério Público não recorrer, nesse caso aqui, ela só vai acontecer o seguinte, só pode ficar a mesma, ou vai ficar a mesma pena, ou vai diminuir. Então, decora isso, que vocês vão conseguir entender. Vamos prosseguir? Eu fiz aqui um esqueminha para vocês, diferenciando a reformatio impegius da reformatio in melius. A reformatio impegius, ela pode ser direta e indireta. Como que seria a reformatio impegius? Indireta. Digamos, a reformatio impegius indireta é uma hipótese que a defesa entrou com recurso, mas o que aconteceu? Aquele processo, ele foi extinto. Vai começar tudo de novo. Vai começar uma nova petição inicial, vai acontecer tudo, um procedimento jurisdicional desde o início. Diferente da primeira. Então, nesse caso, que
Entrei com recurso, o processo foi extinto, iniciou um novo processo, o que se entende? Que essa nova decisão desse novo processo, ela não vai poder ser maior do que aquela pena que foi dada na primeira sentença que foi extinta. Entenderam? Na reformácio in pejus indireta, o processo foi extinto, mas tinha uma decisão. Nesse novo processo, não vai poder ser maior do que a do primeiro processo. Vamos olhar lá o esqueminha da reformácio in pejus e da reformácio in melius. Reformácio in pejus direta ocorre quando somente a defesa apresenta o recurso e, apesar disso, o tribunal reforma a decisão em prejuízo do réu, agravando de alguma forma a sua sanção. Indireta diz respeito às situações em que, apresentando o recurso exclusivo da defesa e anulada a decisão recorrida, em novo julgamento, o juiz ACO profere a decisão ainda mais gravosa que a primeira, em desfavor do acusado. Vamos à reformácio in melius. Caracteriza-se quando há uma interposição de recurso somente por parte da acusação e, a despeito disso, o tribunal reconhece e aplica o benefício em favor do acusado. É tema de discussão e divergência na doutrina e na jurisprudência, sendo adotada o argumento em que o ordenamento jurídico proíbe apenas a reformácio in pejus. Então, gente, preste atenção lá, reformácio in pejus. Vamos revisar aqui. Proibição da reformácio in pejus. Se cair na sua prova, você não vai errar, porque você prestou atenção nessa aula, você prestou atenção nessa dica. Reformácio in pejus. Teve uma decisão, eu entrei com recurso. Réu, entrei com recurso. Ministério Público não entrou com recurso. O que pode acontecer aqui? Só pode a pena ser a mesma ou diminuir. A pena pode aumentar. Se só o réu recorreu, a pena pode aumentar? A pena pode aumentar? Não. A pena não vai poder aumentar, segundo o princípio da proibição da reformácio in pejus. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da monitoria. A gente tem buscado melhorar ao máximo o serviço para vocês, buscado ter interação com vocês. Eu estou acompanhado aqui no chat para vocês. As dúvidas que foram tentando surgir, eu fui tentando de alguma forma ajudar, contribuir com vocês. A aula de processo penal, não aguardem aí, começa às 7h30 em ponto, vai até às 9h. O professor já está por aqui, então vamos aguardando que ele vai trabalhar com vocês algumas questões. Algumas dúvidas que surgirem aí agora, vão deixando aí que eu falo com ele quando ele chegar, que ele puder tirar ainda esclarecer algumas outras dúvidas. Só falando com vocês, lembrem, a promoção Master OAB das 4 semanas está de R$ 89,90 por apenas R$ 49,90. Um preço imperdível para vocês. Não tem limitação de aula. Você pode acessar quantas vezes você quiser a aula. Tem cadernos de exercícios, plano de estudos, simulados, aulas de exercício, tudo isso por R$ 49,90. Espero que vocês tenham gostado mesmo. A gente vai, amanhã, tem aula de processo penal, de processo civil com o professor Alexandre Flecha. O processo penal é hoje, daqui a pouco, com Galardo. Amanhã tem aula de processo civil. Ele vai falar com vocês, vai trazer algumas questões, esclarecer o que mais. Pode falar, Mariana, pode falar das perguntas. A gente está acabando aqui, mas dando tempo, a gente vai responder. E se não der para falar aqui, a gente responde aí pelo chat. Só escrever aí. A gente está acompanhando aí no chat. Gente, a gente tem feito com o maior carinho para vocês esse material, buscando trazer um material mais completo, trabalhando na honestidade com vocês mesmos, porque a gente entende de que o seu estudo, o seu sucesso é o nosso sucesso. Nós queremos demais que vocês sejam aprovados. Vai ser nesse exame. Nós queremos que vocês contem conosco, porque nós acreditamos em vocês. Acreditamos que vocês vão conseguir. Então, Mariana, pode mandar aí a pergunta, que eu não consegui ver a pergunta, não consegui acompanhar, mas manda aí que a gente vai responder. Eu não consegui ver, por isso que eu não respondi antes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou subir aqui.
Não, não vai ser ignorada não. Vai ser ignorada não. Que eu realmente não consegui ver. Ó, eu não consegui achar. Recurso cabível caso a denúncia seja rejeitada. Caso a renúncia seja... Isso, é a rese. Exatamente. Isso mesmo. Daqui a pouco eu vou mandar para vocês. O que eu vou fazer? Entra lá no grupo de estudos. Eu vou mandar para vocês um esqueminha dos recursos e dos recursos cabíveis em cada situação do momento. Eu vou preparar até sexta-feira. Eu vou preparar para vocês e eu vou publicar lá com a fundamentação jurídica para que vocês tenham acesso, para vocês decorarem, tá bom? Então entra lá no nosso grupo de estudos. Eu de vez em quando publico algumas dicas. Eu publiquei uma dica lá de direito penal da aula que a gente teve essa semana e eu vou publicar agora essa de processo penal, tá bom? Então, gente, é isso. Não perca a oportunidade, R$ 49,90. Tem mais dica vindo por aí. 7h30, toma um café agora. Vamos descansar que a gente vai arrasar nessa OAB. E eu quero ver depois, ó, só recado de sucesso. Só recado de sucesso porque essa é a sua vez, beleza? Boa noite, pessoal. Até daqui a pouco. Beijão.